Olá pessoal, hoje vamos falar sobre os princípios do direito penal, um tema fundamental para entendermos as bases que orientam esse ramo do direito. Esses princípios são verdadeiros pilares que garantem a aplicação justa e equilibrada da lei penal, limitando assim o poder punitivo do Estado e protegendo os direitos dos indivíduos. Vamos assim pincelar os principais princípios. Primeiro, princípio da legalidade. Esse princípio é o alicerce do direito penal e ele está consagrado na máxima nullum crime, nulla poena, sine lege, ou seja, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Isso significa que ninguém pode ser punido por algo que não estava previsto como crime no momento em que o fato foi praticado. Esse princípio está previsto no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal e também no artigo 1º do Código Penal Brasileiro. Esse princípio, ele assegura previsibilidade, evitando arbitrariedades. Em outras palavras, só pode haver crime e pena se houver uma lei escrita, clara e anterior ao fato. Segundo princípio é o princípio da intervenção mínima. O direito penal deve ser a última ratio, ou seja, a última solução a ser utilizada. Apenas os bens jurídicos mais relevantes para a convivência em sociedade é que devem ser tutelados por normas penais. Assim, busca-se evitar que o direito penal seja usado de forma desproporcional ou para regular situações que poderiam ser resolvidas por outros ramos do direito. Terceiro princípio que vamos falar é o princípio da culpabilidade. Aqui destacamos que ninguém pode ser punido sem que haja uma conduta culpável. É necessário que o agente tenha agido com dolo ou culpa, ou seja, com vontade ou negligência. Esse princípio proíbe a responsabilidade penal objetiva, que seria punir alguém apenas pelo resultado, sem considerar a intenção ou a negligência, por exemplo. Quarto princípio, individualização da pena, previsto no artigo 5º, inciso 46 da Constituição Federal. Esse princípio assegura que a pena deve ser adequada ao caso concreto, levando em consideração as circunstâncias do crime, a personalidade do réu e os efeitos do crime na sociedade. Cada pessoa deve receber uma punição proporcional à gravidade do crime praticado, do ato praticado. Quinto princípio que vamos falar, da humanidade das penas. O Estado, ao punir, deve respeitar a dignidade humana, ou seja, estão proibidas penas cruéis, desumanas ou degradantes. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 47, veda penas como a de morte, exceto em casos de guerra declarada, e outras como de caráter perpétuo ou de trabalhos forçados. Sexto princípio que vamos falar é o princípio da insignificância. Esse princípio da insignificância, apesar de não estar expressamente previsto em lei, é amplamente aceito pela jurisprudência brasileira. Ele busca afastar a aplicação do direito penal em casos de conduta que, embora formalmente criminosas, sejam irrelevantes do ponto de vista do bem jurídico tutelado. Por exemplo, pequenos furtos de objetos de valor insignificante podem não justificar a aplicação de uma pena. Tá certo? Então vamos falar agora de mais um princípio, o princípio da proporcionalidade. Sétimo princípio, tá certo? Esse princípio da proporcionalidade exige que a reação estatal ao crime seja proporcional à gravidade do ato praticado. Isso significa que as penas devem ser equilibradas, sem excesso ou punições desmedidas que ultrapassem o necessário para reprimir o crime e prevenir futuras condutas semelhantes. Oitavo princípio que vamos falar, o princípio da presunção de inocência. Um dos princípios mais importantes que existem também é também conhecido como o princípio da não culpabilidade. Ele determina que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Esse princípio é uma proteção fundamental contra abusos e está expressamente previsto no artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. Então, pessoal, esses são alguns dos principais princípios do direito penal que não só orientam a aplicação da lei, mas também garantem a justiça, a proporcionalidade e a proteção dos direitos fundamentais. Eles são indispensáveis para limitar o poder punitivo do Estado e assegurar que ninguém seja punido de forma arbitrária. Espero que este conteúdo tenha esclarecido as bases do direito penal e que você tenha compreendido a importância de cada princípio desses que eu falei.
Se você gostou, não se esqueça de curtir, compartilhar e deixar o seu comentário. Até a próxima!